A história do metodismo. A religião metodista foi criada por John Wesley, um inglês que já na faculdade, junto com outros poucos jovens, criou o chamado Clube Santo. Os adeptos dessa sociedade tinham a obrigação de dar um testemunho fiel da sua fé cristã, conforme as regras da Igreja Anglicana. Eram rígidos e regulares em suas expressões religiosas, no exercício de ordem espiritual e no auxílio aos pobres, aos doentes e aos presos. Por causa dessa regularidade, os demais companheiros da universidade zombavam e ridicularizavam os membros do Clube Santo, dando-lhes o apelido de metodistas, sendo formado depois um movimento denominado Movimento Metodista. Wesley e seu irmão Carlos pregavam nos púlpitos das igrejas de Londres. Eles pregavam sermões incentivando uma mudança de vida, ou seja, ao contrário da maioria das igrejas que estavam acostumadas com sermões frios. O movimento metodista, por muitas décadas, não se organizou em igreja. Na Inglaterra, o movimento organizou-se em igreja somente pouco depois da morte de John Wesley, em 22 de março de 1791. Em 24 de maio de 1738, Wesley deixou registrado em seu diário a experiência religiosa em ter o coração estranhamente aquecido. Essa data é lembrada como um marco para os metodistas. Isso implica que as ações de Deus estão além das nossas convicções. A igreja precisa estar apta a servir a sociedade e fazer a diferença na mesma. O envolvimento do metodismo com as questões da sociedade é uma marca que está na história do surgimento desde o século XVIII. Várias famílias que foram para a América do Norte nas 13 colônias levaram as práticas do metodismo. Quando eles conquistaram a sua independência política, desvincularam-se da religiosidade exercida na Inglaterra. Logo foi criada a Igreja Metodista Episcopal, em 1784. Somente após a morte de John Wesley que a Inglaterra constituiu o metodismo como denominação independente em relação à Igreja Anglicana. Na distinção doutrinária, eles falam da graça preveniente. A graça é a disposição benevolente de Deus para com o ser humano. Sua misericórdia a favor do ser humano, abrindo possibilidade para a salvação. Wesley acreditava que a graça salvadora, ou preveniente, como ele a chamava, estava em atuação no coração de todos os seres humanos, ao lado de sua consciência. É a própria presença de Deus em ação, por sua misericórdia, procurando levar o ser humano ao arrependimento. A graça de Deus ela não é imposta. O ser humano pode aceitá-la ou rejeitá-la. O arrependimento dos pecados surge do autoconhecimento e leva a uma transformação real, que é a justificação, que é o perdão dos pecados. Para eles tem 2 sacramentos, que são o batismo e a ceia. Tem a santificação, que é a santificação à perfeição cristã, não é um estado do ser humano, pois não há perfeição na terra, mas um processo de constante crescimento. E tem o evangelho social, que o Wesley, que é um dos fundadores deles, queria que a Bíblia, os ensinamentos dela fossem passados de geração a geração. Jonas Ethan Newman, pastor metodista e superintendente distrital, foi o primeiro da obra metodista permanente no Brasil. J. E. Newman, recomendado para a Junta das Missões para trabalhar na América Central ou Brasil. Essa foi a nomeação que ele recebeu em 1866, na Conferência Anual, após ter servido durante a Guerra Civil Americana como capelão às tropas do Sul. Observou que muitos metodistas do Sul emigraram para as Américas do Sul e Central e os acompanhou. A guerra deixou endividada a junta, sem possibilidade de enviar obreiros para qualquer local. Newman financiou sua própria vinda ao Brasil, com suas modestas economias. Chegou ao Rio de Janeiro em agosto de 1867, mas fixou residência em Saltinho, cidade próxima a Santa Bárbara do Oeste, província de São Paulo. Desde 1869, pregou aos colonos, mas 2 anos mais tarde, no terceiro domingo de agosto, organizou o Circuito de Santa Bárbara. E com esse circuito de Santa Bárbara e com esses Jonas Ethan Newman, a religião foi se expandindo e chegando em Minas Gerais. Em Minas Gerais ela se fixou em várias cidades, como Juiz de Fora e Belo Horizonte. E ela continua em São Paulo, Piracicaba e nessas regiões também do Rio de Janeiro.
A Igreja Metodista adota o modelo de organização conexional, no qual as igrejas locais não possuem autonomia absoluta para tomar suas decisões e os pastores são nomeados pelo bispo, presidente de cada região eclesiástica, que por sua vez são nomeados pelo Concílio Geral.